nível de liberdades, anda nas ruas da amargura. Há, digamos, pseudo-liberdades e leis que limitam ou ridicularizam qualquer tipo de liberdade. Por exemplo, é preciso fazer uma revisão constitucional para que o Presidente fique lá até pelo menos 3030 ou 2030. Faz a revisão. Faz a revisão. Digamos que há uma grande pressão sobre a imprensa. Há sobre dirigentes da oposição. As tentativas de envenenamento são reais. A perseguição e o assassinato de jornalistas são reais. Daí que, digamos, não se pode falar na Rússia numa democracia plena. Nem plena, nem longe disso. Nem longe disso. Aquilo é uma autocracia com grandes tiques já totalitários. Já esteve melhor? Está particularmente... Já esteve melhor. Os anos 90 é aquilo que se chama uma anarquia. Era anarquia. Onde se podia fazer tudo e não se aproveitou para, digamos, lançar as bases... Estruturar a democracia. Isso por culpa de alguns dirigentes russos que preferiram roubar e pilhar o país do que tratar desses mecanismos democráticos. E aí também tem culpa séria a União Europeia e os Estados Unidos. Porquê? Porque apoiavam aqueles regimes. Porque nós, na política, e então na política internacional, falar em conceitos como amizade, cooperação e até mesmo direitos humanos, quer dizer, é bastante hipócrita. No direito, na política internacional, há interesses. Claro. E enquanto se pode tirar dinheiro, ajudamos. Vale tudo. Pois. Agora, quando começam a ser limitadas, digamos, a determinado tipo de operações, então aí há que dizer ao rei que isto está mesmo mal. E Putin, por acaso, foi eleito sim, foi nomeado, mas depois foi eleito com uma grande votação, e que eu acho que nessa altura estava perto da realidade, muito pela humilhação a que foram sujeitos os russos nos anos 90 pelos dirigentes internos e pelos dirigentes externos. Porque se falava da Rússia e dizia, eu falava com alguns politólogos e analistas políticos portugueses, eles diziam, a Rússia está arrumada. Arrumaram antes a Rússia do que ela deveria ser arrumada e não deveria ser arrumada. A Rússia deveria ser integrada na Europa, não na União Europeia, porque isso era meter um elefante num Fiat, sim, daqueles pequenininhos, mesmo que tirando os bancos, era difícil lá meter o elefante. Mas tinha que haver uma integração mais eficaz e uma abertura maior para chamar a Rússia para a Europa, no sentido de fortalecer os contactos, porque os russos querem ser europeus. Então quem é que não quer ser europeu dentro da Rússia? É a quem interessa este sistema que está no poder? Não, repara uma coisa, mesmo aqueles que estão de barriga cheia, sim, e são corruptos e ladrões, também querem ser europeus, também gostam de ir a Monte Carlo jogar nos casinos, ou a Itália, ter uma quinta com vinhas em Itália, ou em Portugal, no Algarve, ou clubes de futebol, não é? Exato, ou clubes de futebol, etc. Quer dizer, eu não vou dizer que o Abramovich não quer ser europeu. Sim. O problema aqui é outro, é o europeu no sentido de organização social, e no sentido de bem-estar. Eu vou-te apenas dar um exemplo, que é um exemplo sintomático. Em 2000, quando Putin começou o primeiro mandato, ele no primeiro discurso disse: se a Rússia crescer 8% do PIB durante 15 anos,
nós iremos ultrapassar Portugal e a Espanha. Hoje, 20 anos depois, nem ultrapassou a Espanha, nem ultrapassou Portugal, não obstante nós estarmos a andar para trás. Uau! Alguma coisa correu mal desse processo. Exatamente. E nesse sentido, quer dizer, porque, por exemplo, o preço do petróleo, quando estava a 100 e tal dólares o barril e havia dinheiro que nunca mais acabava, em vez de ser investido na modernização de infraestruturas, era roubado e trazido para o Ocidente. Por exemplo, para a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha fechava os olhos à entrada de capitais claramente criminosos, mas não é só a Grã-Bretanha. Portugal aí também beneficiou. E como é que um jornalista... Há pouco falávamos da liberdade de imprensa e a liberdade, a democracia, enfim. Como é que... claro que isto dá uma resposta longa ou uma resposta curta. Vou pedir uma resposta curta porque há outros temas que gostaria de falar. Mas tu, enquanto jornalista internacional, sim, décadas na Rússia, como é que tu tinhas um tratamento diferenciado? Sabendo que há assassinatos, sabendo que há pressões, sabendo que há censura, como é que tu viveste a tua vida décadas enquanto, presumo eu, denunciando essas situações? Não, aí há uma coisa. Nós, os jornalistas estrangeiros, têm sempre um estatuto especial. Sim. Sei lá, só no tempo do Stalin que não tinham. Podiam prender um jornalista estrangeiro, mandá-los para o Gulag, para os campos de concentração. E nunca mais sabia dele. Ou se sabia, era muito mais tarde. Sim. Agora, nós tínhamos e temos uma certa autonomia, podem às vezes chamar a atenção e acusar-nos de coisas feias. Por exemplo, um dos adjetivos que está muito em moda e que já estava quando eu me vim embora era a russofobia. Uhum. Qualquer coisa, aquele é um russofóbico. Um russofóbico. Independentemente E depois confundem sempre conceitos. Estes sistemas, digamos, autocráticos, confundem conceitos. Confundem, por exemplo, a mim criticam-me fortemente disto. Tu és russófobo, tu odeias a Rússia. E eu digo sempre, respondo sempre, não confundam. Os russos têm um ditado que diz, que é não confundir... Diz-me em russo e traduz-me, por favor, que quero ouvir qualquer coisa em russo. Ni putat gamlet, amlet s Bogom. Ou seja, não confundir uma omelete com Deus. Ou seja, a Rússia não é Putin, nem é a esposa do Putin. A Rússia são os russos. A Rússia são os russos, exatamente. E eu tenho uma posição em relação à Rússia e aos russos que é diferente daquela que eu tenho em relação ao Putin. Mas as pessoas, uma parte, tende a dizer aquele diz mal do Putin, ou seja... Logo detestam-nos, odeiam-nos. Não, mas não são só, e não são tanto os próprios russos. São, por exemplo, em Portugal, as pessoas que me chamam esses nomes. Que nunca sequer estiveram lá. Quer dizer, muitos deles não estiveram lá, mas são grandes analistas. Isso aí, Portugal é um país muito rico em analistas que muitas das vezes nem sequer lá passaram ou passaram 15 dias. Mas isto para dizer que aqui tem que se ter sempre em mente estas coisas, que é o problema do olhar para o país e olhar para, digamos, os atores políticos ou culturais ou etc. do país. A Rússia, para mim, é a minha segunda pátria. Eu vivi lá mais tempo do que o que vivo em Portugal. E se conseguir ultrapassar a parte da Rússia, eu 100 anos. Tenho quase garantido 100 anos. Mas isto para te dizer que Rui, isto para te dizer que... Estávamos a falar das pressões que eventualmente tu poderias sentir, ou o receio de ter represálias maiores por ser jornalista. Mas... Não, o que me levou a vir embora, efetivamente, foi uma conversa no Ministério de Negócios Estrangeiros russo, estúpida, quando eu tinha que prolongar a minha acreditação e puseram-me num quarto a falar com um jovem que fazia perguntas absolutamente estúpidas. Do tipo? Olha, o dono da sua televisão
Pinto Balsemão, telefona-lhe para você dizer mal da Rússia? Bem, eu não vou dizer a resposta porque você já tem o pipi pronto. Não, aqui podes dizer sem pipis. Pois, e olha, eu mandei-o para o caralho. Então disseste o Gui. Gui é, não é? Exato. Foi exatamente para aí. Exatamente. Foi para esse lugar que eu mandei. Porque, quer dizer, eram perguntas. Porquê é que você escreve livros? Sim. E sobre o que é que escreve livros? Isso é muito simples. Eu tenho alguns livros até em russo. Vão ler. Querem saber mais? Perguntem à vossa embaixada. Agora, vim fazer perguntas tontas destas e estar 1h30 a fazer... É um sinal de que isso é pressão psicológica. Evidente. Pronto. E eu, claro que depois dessa conversa fiz as malas e vim-me embora. Uau, já lá vamos à tua experiência lá. Nós temos que falar de outros assuntos. Quer dizer, vão todos confluir à tua experiência da Rússia? Há uma coisa que foi feita, uma pergunta muito interessante. Sim. Que é se os russos, como é que os russos reagem ao facto de terem 20 anos a mesma pessoa no poder? Sim. Tens resposta para isso? Pois, se perguntarem aos russos, depende da forma como lhe perguntem. Em regimes autocráticos e autoritários, quando se fazem sondagens, é preciso ter coragem para dizer: eu não gosto do nosso presidente. Daí que eu acredito que uma parte significativa dos russos ainda apoia Putin. Agora, falar em números concretos, eu recuso-me porque... Não tem validade nenhuma. Não tem. Não.